Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e tutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula do nosso curso gratuito do V-Ray 4.2. E hoje a gente vai usar uma das ferramentas de iluminação mais conhecidas no V-Ray. Geralmente o pessoal usa até essa iluminação para poder criar luz natural na cena, que não é uma opção recomendada, já que o V-Ray trabalha com sunlight da forma fisicamente correta. E as luzes artificiais têm os seus papéis aqui dentro do V-Ray, então a gente deve seguir bem essa lógica para que a gente consiga trabalhar de forma correta. E aqui no meu método eu vou ensinar você como é que a gente trabalha com essa iluminação. Como eu falei, você pode até trabalhar de outras formas, mas você vai ver que essa configuração que eu vou mostrar agora vai facilitar muito o seu trabalho e você vai conseguir ter um resultado muito bom de iluminação. Nessa cena que já está preparada aqui para vocês, eu configurei algumas coisas para deixar o render mais rápido e também uma coisa muito importante para a gente poder visualizar a cena que a gente viu na aula sobre iluminação de estúdio, tá? A nossa aula 3 aqui do curso gratuito. E se você não assistiu essa aula, volta lá, assiste para você poder conferir, aproveita, já se inscreve no canal e deixa like para que você não perca nenhum vídeo. Então vamos lá, para configurar a câmera eu defini o valor de exposição em 10. Assim a gente não vai precisar alterar muito a intensidade da luz, vai manter a intensidade bem mais legal para a gente poder iluminar essa cena. A cena também está disponível para download aqui na descrição do vídeo, então baixa a cena também. E a ferramenta retângulo de luz está aqui, olha, na barra de ferramenta luzes do V-Ray. Basta você selecionar para você poder criar o objeto. A gente tem duas opções de criação. Uma é simplesmente você clicar e arrastar e clicar novamente. Quando você adiciona o objeto na cena, ele já vai emitir luz a partir dessa direção. Essa seta que aparece no modelo, ela está indicando qual é a direção que ele emite luz. Essa visualização do objeto pode parecer diferente se a gente habilitar essa opção, Enable Solid Widgets. Quando a gente clica nela, você vai perceber que ao invés de ele ficar apenas um retângulo com uma seta, ele vai mostrar também para a gente a face do objeto. Eu vou selecionar e em seguida utilizar a ferramenta mover para poder rotacionar esse objeto. Eu vou posicioná-lo dessa maneira. Vou trazer um pouco mais para frente. Aqui é só as configurações do SketchUp mesmo, tá bom? E a gente vai perceber o seguinte, olha. No retângulo de luz, a gente vai ter duas faces. Uma face branca e uma face azulada. Nessa face azulada a gente não vai ter a luz emitindo por padrão. A luz ela só vai ser emitida desse lado. Portanto, quando a gente desabilita essa opção de visibilidade do objeto, você vai perceber que ele tem uma seta direcional. É exatamente por essa seta que a gente vai se guiar para qual é a direção da luz. A minha iluminação está jogando o objeto para essa direção. Eu vou trazer ele só mais um pouco para frente aqui. Deixar ele dessa maneira. E você pode utilizar os recursos do próprio SketchUp, como por exemplo a escala, para poder diminuir o objeto. Eu vou fazer esse primeiro render sem fazer nenhuma alteração para a gente ver o resultado. Vamos lá. Ok, muito simples, ele já renderizou aqui a nossa cena. Mas duas coisas importantes também que eu não posso esquecer de falar. No Asset Editor eu desabilitei em luzes o Sunlight, eu não tenho a luz do sol habilitada. E nas configurações eu também desabilitei o Environment. Assim a gente tem a cena totalmente escura, somente com a Rectangular Light funcionando. Essa é uma boa técnica para você poder visualizar exatamente qual é a iluminação do seu projeto. E o nosso resultado foi esse daqui. Só que a sua iluminação ela pode parecer diferente aí no seu projeto, porque aqui eu já fiz também algumas alterações na opção de Correction Controls. Eu habilitei exposição e também curvas. Não se prenda a esses valores que eu estou trabalhando aqui. Você pode trabalhar com valores diferentes, com uma cena mais clara ou uma cena mais escura, dependendo da iluminação do seu monitor. É importante você saber que a nossa luz, nesse momento, desabilitando aqui as configurações do Correction Controls, ela é uma iluminação completamente linear, tá certo? Assim a gente consegue trabalhar de forma fisicamente correta, utilizando os recursos do V-Ray. E eu baixei esse modelo do ArcDesign.
É um site onde a gente encontra vários blocos já configurados com materiais do V-Ray. Você pode fazer o download do objeto e também do material. Aqui no ArcDesign você vai precisar fazer o seu registro e é muito importante que quando você se registrar, eu recomendo que você não olhe apenas na sua caixa de entrada, mas também na caixa de spam, na lixeira e em promoções. Eu recomendo fortemente que você use o Gmail para se registrar aqui no ArcDesign. Alguns e-mails acabam não recebendo a confirmação. Eu vou clicar no menu SketchUp e você vai ver que a gente tem várias categorias. Você tem banheiro, cozinha, decoração, eletrônicos, esquadrias. A grande maioria dos modelos são gratuitos, outros são da categoria Premium, que são exclusivos para os alunos do curso Master Touch, mas tem muita coisa aqui para você poder baixar e de alta qualidade. Voltando lá no nosso arquivo, embora a nossa iluminação já pareça interessante, a gente tem algumas configurações que a gente pode alterar no retângulo de luz para poder conseguir melhores efeitos. Então vamos até o Asset Editor, clicar em luzes, aqui ele vai exibir todas as luzes que você tiver no projeto. Eu vou selecionar o retângulo de luz, em seguida nos parâmetros a gente vai entender quais são as configurações que a gente deve alterar para conseguir o melhor resultado. Como eu falei antes, trabalhando de forma linear no V-Ray, você consegue um resultado muito melhor da iluminação. E as configurações que a gente tem disponíveis são a cor da luz. Selecionando essa opção, você pode escolher qualquer cor para a iluminação. Mas o mais interessante desse Color Picker é que agora a gente tem também a opção de Kelvin. Assim a gente consegue definir a temperatura da cor. Eu vou colocar, por exemplo, o valor de 3200 e você vai perceber que ele já posiciona a iluminação da maneira certa. Então a gente pode configurar valores. Então a gente pode definir a temperatura em Kelvin das luzes que a gente tem no nosso modelo. Eu vou renderizar com essa coloração aqui amarelada para a gente ver qual é o resultado. Olha só. Essa iluminação que a gente criou é praticamente uma luz incandescente. Existem várias tabelas com a temperatura em Kelvin para você saber qual o tipo de aplicação que você vai usar cada uma das temperaturas. Eu vou colocar uma cor mais neutra com o valor de 6500. Só que essa iluminação, como o próprio nome já diz, ela trabalha de forma escalar, ou seja, de acordo com o tamanho do objeto. E a gente pode alterar essa escala do retângulo de luz através do SketchUp, como a gente já viu, e também através desse parâmetro aqui, UV, que são os tamanhos X e Y do nosso objeto. Então, eu vou colocar, por exemplo, o valor 5 para cada um desses valores aqui. Olha. Então, vou deixar o meu retângulo de luz um quadrado bem pequeno, olha só. Renderizando novamente a cena, olha o resultado que a gente vai ter na iluminação, olha lá. Perceba que com essa opção de Full, o retângulo sendo muito pequeno, ele praticamente perdeu a intensidade da luz. E é muito comum a gente aumentar essa intensidade com valores muito altos para que a gente consiga voltar a ter o mesmo tipo de exposição na cena. Olha lá. Quando você vai aumentando esse valor de intensidade, você acaba criando dentro do V-Ray uma configuração que não é realista. Se a gente aumentar o objeto, acontece o efeito completamente ao contrário. Se eu colocar, por exemplo, um retângulo de luz com 100, você vai perceber que ele vai aumentar esse objeto bastante aqui na nossa cena e, consequentemente, a intensidade também vai aumentar. Olha só. Você tem uma intensidade muito forte na hora que você aumenta esse objeto. Mas aí você pode pensar, mas bom, se eu aumentei o tamanho do retângulo, eu posso então reduzir essa intensidade. Eu vou colocar, por exemplo, o valor 5 e renderizar para a gente ver qual é o resultado. Vamos lá. Ok, com um retângulo maior e com a intensidade menor agora, a gente consegue equilibrar novamente a iluminação. Mas isso só é possível porque eu fiz a configuração de exposição da câmera da forma correta. E assim eu posso controlar apenas a intensidade da luz. Então a gente tem uma outra forma de trabalhar que é muito mais eficiente e é que eu utilizo no meu método Mastering V-Ray for SketchUp. Em unidades você vai perceber que a gente tem outras opções de configuração da luz. Você pode utilizar ela como lumens e você também pode utilizar ela como watts. Assim você consegue trabalhar na configuração da iluminação de uma forma mais precisa. Eu vou clicar em Radiant Power, eu vou manter o valor em 5, mas eu vou reduzir o tamanho do objeto também para 5.
Agora a gente vai renderizar e a gente vai ver o que acontece. Olha só. Primeiro que a iluminação que a gente fez aqui no modelo, ela já está com a iluminação melhor do que o que a gente fez quando a gente criou um objeto bem pequeno com a opção Default. Eu vou aumentar esse valor para 30 e você vai ver que mesmo com um retângulo muito pequeno, eu vou conseguir ter uma boa iluminação no projeto. E essa é a grande diferença de você trabalhar com essa opção de Radiant Power, porque eu consigo ter objetos muito pequenos, principalmente para colocar nas minhas luminárias, diferente de fazer um retângulo grande como esse que aparece aqui no preview. A busca aqui é criar volumes, tá certo? E com a iluminação a gente consegue fazer isso, desde que você esteja trabalhando da forma correta. Desses parâmetros de configuração das luzes, tem uma opção chamada Portal Light, que eu vou mostrar como é que ela funciona no nosso intensivão do V-Ray, que vai acontecer no dia 3 de agosto. Então, se você quiser aprender essas configurações, assiste lá, porque vai ser bem mais prático, tá certo? Uma outra opção interessante que a gente tem no retângulo de luz, ainda nesses parâmetros, é a opção de direcionalidade. Aqui eu posso definir qual é o ângulo de abertura dessa luz. Nesse momento ele está com um ângulo de 180 graus, ele cria a iluminação para todos os lados. Aumentando esse valor, por exemplo, para 0,5, significa que eu tenho praticamente a metade dessa abertura. Eu vou renderizar para a gente ver o resultado. E olha só o resultado, agora a gente tem uma luz bem mais fechada. A gente pode aumentar ainda mais esse valor e quanto mais próximo do 1, você vai ver que ele vai ficar mais e mais fechado. A luz vai ficar muito mais concentrada em determinada área do projeto. Então, olha só, a gente consegue criar efeitos bem legais, efeitos dramáticos de iluminação. Eu vou reduzir um pouco aqui o valor, vamos colocar ele em 0,7. Vamos ver qual o resultado que a gente vai ter. E com essa luz bem concentrada aqui com um tamanho menor, a gente cria efeitos muito legais de iluminação do projeto. Então dá para você poder criar aí diversos efeitos de iluminação na sua cena. Só que agora você deve estar pensando, mas esse retângulo vai ficar sempre aparecendo aí na cena, aquele pontinho ali iluminado? Bom, aqui em opções a gente tem algumas configurações que a gente pode trabalhar para poder esconder esse objeto. Se você não quiser que ele apareça na cena, basta você clicar na opção Invisible. Para você poder manter a luz com a mesma intensidade do início ao fim, você pode marcar a opção No Decay. Ela não é uma opção tão realista, você pode utilizar, você pode até ter utilização para ela em alguns tipos de iluminação, mas geralmente ela não é habilitada. A opção Shadows marca as sombras do objeto, então você pode deixar ela sempre marcada. Double Sided é aquela opção que eu falei, que cria a iluminação para os dois lados do objeto. Também você pode utilizar em algumas ocasiões. E essas três opções aqui, olha, elas são muito importantes para você poder criar diferentes luzes no seu projeto. Affect Diffuse define que os objetos vão receber luz, os objetos que possuem texturas ou cor. Se eu desabilitar Affect Diffuse, você vai perceber que a minha iluminação ela vai aparecer aqui na cena, porém apenas as áreas de reflexo do objeto é que vão aparecer iluminadas. Perceba que essa opção aqui, olha, Specular e Reflection, estão marcadas e ele mostra o objeto para a gente. Habilitando novamente o Diffuse e desabilitando essas duas opções, o nosso retângulo de luz ele não vai aparecer no objeto. Se você percebeu antes, ele aparecia refletido nesse objeto. Agora a cadeira ela não tem mais esse efeito de reflexo da luz. Nesse caso aqui, que a gente tem apenas o retângulo de luz como iluminação, não fica tão legal, porque você não consegue ter a visualização dos reflexos, e eles são muito importantes para você poder ter um melhor acabamento na cena. Muitas vezes o material não fica tão realista simplesmente porque ele não está refletindo o ambiente. Ele até tem reflexo, mas ele não reflete esse entorno. Mas é importante você entender que Affect Specular se refere ao glossiness do material. Se ele está habilitado, vai aparecer a iluminação dependendo do glossiness. E a opção Reflection refere-se realmente aos reflexos do objeto. Tanto que se eu renderizar aqui a minha cena, você vai perceber que ele vai aparecer com um reflexo novamente sobre a cadeira. Olha lá. Só que ele está apenas refletindo na parte especular. Se esse meu material ele tem um controle de glossiness, então ele consegue criar esses efeitos de reflexo.
E a resolução de textura se refere à textura que você adicionou aqui no slot. Caso você utilize uma textura para iluminar no seu projeto, você pode aumentar ou diminuir essa resolução. E o Caustic Photons refere-se às configurações de Caustic, né? O efeito que a gente utiliza para poder criar dentro do V-Ray, e aqui você controla a qualidade desse efeito. Ok, essas são as configurações do retângulo de luz. É realmente uma ferramenta muito prática. E no meu método, a primeira coisa que eu configuro é realmente a unidade de trabalho para poder controlar melhor essa intensidade da luz. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez, forte abraço e valeu!